Mas os desafios, como bem lembrou o colega do TF6 aqui, o Daniel, né, também é conciliar com a pauta tradicional, digamos assim, porque antes do ótimo eu tenho que oferecer o bom, né, eu tenho que fazer funcionar o dia a dia. Né, então é desafiador essa pauta de inovação com o que existe. Boa tarde a todos. Todos bem alimentados. Espero que todos estejam acordados. Nosso bate-papo vai ser um bate-papo muito interessante com meus amigos diretores de TI. Sou Arimateia, diretor de relacionamento de JX, como foi dito. Mas antes desse papel, eu também fui diretor de TI no TJ Espírito Santo. Então sei da realidade aqui dos meus amigos, da responsabilidade que hoje recai sobre os ombros da TI. Então a TI se tornou, daquela TI lá atrás que se chamava informática, hoje ela ocupa um espaço de protagonismo junto às instituições. Então é necessário que o líder de TI ele tenha e desenvolva um novo papel, esteja mais próximo da área de negócio, que entenda realmente as dores do dia a dia. E ele, além de só cuidar da operação, que já é bastante coisa, se preocupar, como foi dito pelo Tupi, com relação à segurança da informação, garantir que os processos básicos estão sendo seguidos, como foi levantado pelo nosso amigo Tony, backups estão tudo operacionais. Nós ainda estamos tratando de uma revolução tecnológica que envolve mudanças na própria TI, mudanças no negócio, na instituição. Então, eu queria ouvir hoje, meus amigos, iniciar pelo TRF1, para o Melvin, qual hoje, na sua visão, Melvin, é o principal desafio na justiça? Muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui os meus colegas diretores de TI dos Tribunais Regionais Federais. Eu sou servidor de carreira do STJ há mais de 40 anos. Aposentei recentemente, inclusive eu estou naquela leva dos servidores que eu aposentei e fui convidado a permanecer. E já estou nessa toada aí, atuando como gestor de TI já há muito tempo. Eu ia passar a palavra para o Daniel. Daniel é o diretor de TI do mais novo tribunal do país, terrestre da 6ª região, e quando ele me devolver a palavra, certamente ele vai facilitar a minha resposta ao Arimateia. Daniel? Nosso anfitrião, inclusive. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas. Desafio é a palavra do TRF6, ultimamente, né? Na verdade, desde 2022, quando inauguramos, é um desafio atrás do outro. É um desafio atrás do outro. Então, muitas pessoas acham... A gente vai fazer 3 anos de vida ainda, em agosto. Para algumas pessoas mais distantes, pode imaginar que o TRF6 já esteja melhor estruturado, mas a gente está no espaço de construção do tribunal ainda. Muitas coisas ainda estão sendo, inclusive, contratadas para a gente poder conseguir prosseguir. Então, sim, eu vejo hoje, eu vi nas palestras antes dessa, a gente vendo todo mundo tratando de novos projetos com IA, com esse tipo de coisa, e a gente ainda está engatinhando nesse tipo de coisa, porque a gente, o que estamos fazendo no momento é realmente construir o tribunal e conseguir fazer que ele funcione de maneira minimamente razoável para poder acertar. Então, assim, o grande desafio nosso hoje, além de ter que estar construindo o tribunal, é conseguir atender os anseios da área judiciária, que não é diferente lá no TRF6. Todos querem a IA, todos querem automação, todos querem essas atividades todas para melhorar o rendimento do trabalho, e que a gente ainda não consegue fazer, apesar de ter um projeto em andamento, para poder tentar fazer alguma coisa integrada ao EPROC. Está muito no princípio ainda, e a gente não sabe nem qual o caminho que vai acontecer. Para vocês terem ideia, a gente ainda está, esse ano, a gente vai implantar a nossa solução de segurança da informação, foi adquirida no início do ano e está começando a implantação agora. Então, assim, o TRF6 até agora não tinha nem a melhor situação de segurança da informação, os requisitos básicos para poder atender. A gente está conseguindo fazer isso agora.
Eu estou devendo ao Melri as licenças de Windows, que eu ainda uso do TRF1. Eu estou devendo ao Melri as licenças de VMware, que eu ainda uso do TRF1. Então, a gente está fazendo as aquisições disso tudo para poder devolver para o TRF1 as licenças que são deles. Então, assim, para vocês terem noção do tamanho do desafio. Mas eu acho que, de forma geral, o grande desafio é conseguir manter o tribunal funcionando naquelas coisas que são diárias e atender os anseios de evolução que chegam muito forte na TI. Isso é uma das situações mais difíceis que a gente enfrenta. Muito obrigado, Daniel. Você sabe que nós, diretores de TI dos Tribunais Regionais Federais, nós integramos o SIJUS. O SIJUS é o Sistema de Tecnologia da Informação da Justiça Federal, que é coordenado pelo CJF e conta com a participação dos diretores de TI dos TRFs. E é bem bacana, e por que eu cito o SIJUS aqui? Porque o tema desse evento é conexões que transformam. E nós lá na Justiça Federal, os TRFs foram criados em 89, né, pela Constituição de 88, a gente já há muito tempo conversa. Então, assim, muitas das demandas, das necessidades, das preocupações que afligem um determinado tribunal, a gente consegue aqui no âmbito da Justiça Federal contar com a participação, a colaboração dos outros tribunais. Quem não conhece o SEI, né, um sistema desenvolvido pelo TRF da 4ª Região, que hoje é amplamente utilizado no Brasil inteiro, não apenas pelo Poder Judiciário, mas por toda a administração pública que utiliza. PJE, um sistema que nasceu no TRF da 5ª Região e hoje utilizado por 3 dos tribunais regionais federais da região, com muitos desafios ainda de integração, de sustentação, etc. O próprio EPROC, sistema desenvolvido também pelo TRF da 4ª Região, que é utilizado pelos tribunais pares, né, os tribunais regionais pares. E qual que é o principal desafio da 1ª Região hoje? E eu trago, a minha resposta é mais pessoal. Eu achei ontem excelente quando o Piccoli, falando em transformação digital, em inovação, ele falou, gente, mas tudo isso só acontece por causa das pessoas. Então, eu acho que o principal desafio que nós temos hoje é como reter e manter esses profissionais, não só de tecnologia da informação, mas assim, nós somos o Poder Judiciário da União, nós não temos a prerrogativa, Arimateia, que alguns TJs têm, de transformar lá custas judiciais em investimentos na área de tecnologia da informação. A gente fala muito da tal da gratificação de tecnologia da informação, que é uma tentativa de reter talentos, né, nos nossos corpos técnicos e diretivos. O TRF da 1ª Região, por ter sede em Brasília, a gente tem uma concorrência tremenda com os concursos que são realizados pelos outros órgãos em Brasília. A nossa carreira hoje, infelizmente, está desvalorizada, no meu entendimento. Eu acho que, e a gente observa o CNJ fazendo todo um movimento de reconstituição da carreira, espero que isso ocorra realmente, porque a gente perde servidores para a iniciativa privada, coisa que não acontecia, né? Como eu sou jovem há mais tempo, falei para vocês o tempo que eu tenho de Poder Judiciário, isso não acontecia no passado. No passado o movimento era da iniciativa privada para o serviço público. Hoje acontece do serviço público para a iniciativa privada e, no caso da 1ª Região em particular, do serviço público para o serviço público. Então, Arimateia, eu acho que o grande desafio que eu tenho hoje é como motivar, como manter essa equipe atuando com determinação, com empenho, tudo, se a gente tem aí algumas questões aí termos de carreira mesmo a serem resolvidos. E, obviamente, tudo que o Daniel falou aqui sobre o TRF da 6ª Região, Daniel, a gente ainda vive também. Nós somos um tribunal, nossos tribunais têm pouco mais de 35 anos, né? Pouco mais de 35 anos de existência. A gente, ao mesmo tempo que a gente estuda e participa desses movimentos de inovação, o tribunal aqui, depois a gente vai ter oportunidade de falar aí do que a gente utiliza em termos de inteligência artificial no tribunal. O Sérgio, que é o responsável pela área de inovação do tribunal, pelo laboratório de inovação, ele vai falar sobre os projetos de inteligência dentro do tribunal. E lá a gente tem os 2 modelos, a gente tem um modelo baseado nessas ferramentas já adquiridas e temos também soluções que estão sendo desenvolvidas internamente dentro do tribunal. Mas a gente tem os problemas que o Daniel referenciou. A gente tem que manter o tribunal em funcionamento com sistemas legados antigos, não se encontra mais profissional para manter sistemas informes, por exemplo. É um perfil hoje... pelo menos em Brasília, a gente não... MAMPs, sistema, nós não temos MAMPs ainda. Não temos mais. Ainda não, desculpa.
Mas nós conhecemos o MUMPS. Eu me atrevo a dizer que eu fui um dos grandes programadores em MUMPS, porque eu iniciei minha carreira como desenvolvedor. Vocês ainda têm MUMPS? Olha que maravilha! Para quem não conheceu, o MUMPS é uma linguagem sensacional. Você faz tudo, você pode tudo. Só que quando se fala em segurança da informação, o pessoal dá um pulo. Eu acho que inicialmente seria isso, Arimatea, assim, os principais desafios da primeira região. Nossa amiga é pior, está devendo licença ainda, né? Além de pessoas, ele devolver licença. Estou devendo as licenças porque, como a gente foi oriundo do TRF1, né? A gente era uma seção judiciária do TRF1, grande parte da infraestrutura, das coisas que a gente tem no nosso parque, foi herdado do TRF1 e aí a gente está caminhando para poder conseguir estabilizar tudo isso e devolver para o TRF1 as licenças mesmo. Merro vai ficar feliz. Tem certeza. E pessoal é a base de tudo, né? Pessoas são a base de tudo. A justiça existe para as pessoas, né? São as pessoas que fazem justiça e na TI não é diferente. E no TRF2, queria ouvir de você, Gustavo Barreto, qual é o impacto disso que foi dito, porque eu entendo que o que foi relatado pelo Merro está em toda a esfera da justiça, né? Ela não é exclusividade da Justiça Federal, mas agravado pelos fatores que foram postos. Eu gostaria de ouvir de você o impacto e o quanto que isso torna mais difícil ou mais desafiador esse papel que a TI tem que desempenhar, né? Nós não podemos mais ser só geradores de pedido, não é? A gente tem que fazer, de fato, a diferença da instituição. Para isso, a gente tem que estar engajado, mas precisamos de pessoas. Bem, meu nome é Gustavo Barreto, eu tomei posse na seção judiciária do Rio de Janeiro em 2004. Em 2010, eu assumi a direção da TI na seção judiciária, participei da expansão do processo eletrônico ainda no sistema Polo, que eu acho que foi lá no TRF5 tinha um outro nome, mas era a mesma plataforma, né? Esparta, Tebas. Esparta e Tebas lá no TRF5. Até em 2015 a TI foi unificada, a seção judiciária foi unificada com o tribunal. Em 2017 eu fui para a corregedoria, a questão da retenção dos talentos, não, sem querer, não é modéstia à parte, mas contexto da vida eu precisei ir para a corregedoria naquele momento. Mas foi interessante porque coincidiu com a decisão do tribunal que precisaria buscar uma solução em alternativa ao Apollo, que era um sistema desktop, e a gente fez um estudo e, à época, decidiu-se pelo EPROC, e eu participei ativamente desse projeto, desde a escolha do sistema até a implantação, que durou 6 meses, a implantação no TRF2, com todos os processos sendo distribuídos, né? Então, foi um projeto muito bacana, e logo em seguida veio a pandemia, que se não fosse a implantação do EPROC, eu não sei o que seria da segunda região, porque foi um momento muito significativo, né? Assim, a mudança de um sistema desktop para web. Mas disso tudo que foi falado, estou contextualizando isso só para ressaltar a importância assim, das pessoas e reforçar o que o Merro falou, que não tem tecnologia que se sustente sem as pessoas. Pode viriar, pode ser o que for, mas na hora que alguma coisa deixa de funcionar, se não tiver alguém para resolver o problema, que esteja engajado, não tem IA que resolva. A IA não vai resolver os problemas de forma automática sozinho. Então, até nesse contexto, eu faço questão de parabenizar o trabalho que foi feito pela Ana Luísa. Ela era a diretora antes de mim, mas ela fez um trabalho importantíssimo no engajamento da equipe, depois de um período interno muito específico lá na segunda região. Então, nessas breves palavras, para não tomar muito tempo, eu queria só reforçar a importância das pessoas e fazer essa homenagem à Ana Luísa pelo trabalho que ela fez nesse momento, nesse período que ela esteve à frente da TI. Bom, nosso amigo Fábio Colado, TRF3, falando um pouco mais do ponto de vista tecnológico, das inovações, desse turbilhão de coisas que a gente precisa lidar no dia a dia. Como que é o momento de vocês lá no TRF3? Como vocês estão conseguindo lidar com essa situação? Poderia narrar um pouco para a gente? Alô? Sim, agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde aos demais colegas de TI.
Eu estou me sentindo um pouco um patinho feio aqui nesse painel, porque eu sou o único que não é um diretor de TI. Eu sou um diretor de um pedacinho da TI. E meu diretor de TI ainda está lá para ver se eu estou falando alguma besteira. Está te filmando. Para piorar, tá lá, ó, celular na mão. Eu sou diretor só da parte de IA. Né? A gente está falando bastante sobre IA, então também dá para falar um pouco sobre isso. No TRF3, a prioridade nossa do IA é o Sigma 2, que nada mais é do que uma ferramenta em formato chat que utiliza agnosticamente as outras LLMs, integrado ao PJE e aos demais sistemas para conseguir fazer aquilo que o usuário perguntar. E voltando nessa questão que o Melri tratou da questão de retenção de talentos, a parte da IA ela tem uma peculiaridade muito grande em relação a isso, porque o talento necessário para a IA é um talento que é um pouco difícil de encontrar e ele é necessário em diversas frentes, porque a inteligência artificial, diferente da maioria dos outros sistemas, ela é desenvolvida em um conjunto muito grande com a área de negócios. E é muito difícil encontrar profissionais hoje que têm um entendimento profundo da área de negócios, mas, ao mesmo tempo, têm um conhecimento profundo de IA, de programação. Então, é um profissional escasso no mercado, é uma dificuldade que a gente encontra na hora de fazer esses desenvolvimentos. É necessário, sim, fazer um desenvolvimento, uma programação, mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer uma programação de algo que não tem um pensamento jurídico, que não sabe como formar um raciocínio jurídico na hora de fazer uma resposta que a pessoa vai fazer. Então, esse foi um dos maiores desafios e que foi o que definiu toda a arquitetura que nós utilizamos no Sigma 2. Eu acho que, na parte tecnológica de inteligência artificial, esse foi o nosso principal desafio. Obrigado. Bom, TRF4, nosso amigo Marlon, eu vou puxar um pouco mais um lado que eu acho que é bem forte no TRF4, que foi dito até pelo Melri também, que é um pouco mais já da solução, ou pelo menos da mitigação do que a gente está falando, que é a colaboração. Então, os TRFs têm já é conhecido por essa prática, em especial o TRF4, vem liderando, puxando isso com o EPROC, especialmente. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e o quanto que isso está ajudando a mitigar essa questão desses desafios que nós temos hoje. Bom, boa tarde a todos. Então, lá no TRF4, eu até brinco que nós viramos uma fábrica de software nacional, né? Nós somos um distribuidor de sistemas. Não somos melhores nem piores que nenhum, mas a gente tem uma certa metodologia, um padrão de construção e que acaba, no final, sempre assim, o projeto ele dá certo. Mas não é o projeto por tecnologia, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é justamente aproximar a área de negócio. Né? Então, nós temos uma união com as áreas de negócio para garantir que aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com o que eles estão pensando e trabalhando. Então, o sucesso dos projetos, no geral, lá no TRF4, vem muito dessa aproximação entre a área de negócio e a área de tecnologia. E daí eu trago uma atividade muito importante que nós temos lá, junto com a parte de projetos e laboratório de inovação. Tá? Porque a nossa preocupação é que a gente tem trabalho para todos os dias, tá? Mas assim, se a gente simplesmente não fizer nada, a gente não faz nada, a gente vai chegar no trabalho, a gente já tem trabalho para 20 anos. Ou seja, a gente passa o dia todo secando gelo. Né? Então, nosso trabalho, só esperar os chamados serem abertos, nós teremos chamados para 20 anos. Então, eu acho que é importante nós alocarmos, e isso a gente faz lá no TRF4, alocarmos uma fatia da equipe para trabalhar em coisas novas, solucionar os problemas. Não adianta a gente ficar todo dia só repetindo e fazendo as mesmas atividades de suporte, de sistemas. E essa equipe, ela trabalha muito, então ela é alocada em projetos institucionais, projetos que vão gerar impacto e valor para a sociedade, para o tribunal. E aí é que está. Nesse contexto, nascem projetos de tramitação ágil, enfim. Mas tem o papel, então, da parte de projetos e inovação para garantir que aquela ideia de inovação ela tenha todo um fluxo até virar algo para a instituição. Tá? Então, a gente tem... E essas equipes, elas trabalham em conjunto. Então, depois nós vamos até fazer uma palestra especificamente sobre isso. Mas, então, o nosso desafio maior é
aquilo que essa força de trabalho ela tem que dar certo. Essa equipe que está dedicada a produzir algo novo, ela tem que ter assim praticamente um cheque em branco, né? Porque ela precisa conseguir fazer essa atividade. Então, eu acho que esse é um grande desafio, é nós conseguirmos fazer projetos e entregar projetos, mesmo frente a todas as demandas que nós temos, e além de todas essas sessões de sistemas que já é conhecido, né? Para vocês terem ideia, em junho do ano passado, nós assinamos a sessão do EPROC ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo. E está lá, está sendo implantado, já entraram competências de juizado, e São Paulo, só vocês terem uma ideia, assim, não habilita uma comarca, uma localidade, a distribuição aumenta em 1000 processos, assim, fácil. Então, é tudo saltos de 1000. E isso tudo a gente tem que cuidar do EPROC. Então, os tribunais que trabalham conosco no EPROC sabem, o nosso grande cuidado é garantir que todo mundo use a mesma versão do sistema. E para que isso funcione, tu tem que ter todo um esforço de manter esse trabalho colaborativo. Então, além das iniciativas todas do tribunal que nós temos que lidar, né, de tu entregar algo de valor, né, para a instituição, nós temos que cuidar de todos os sistemas que nós cedemos. SEIS, CERH, EPROC e outros sistemas. Então, esse é o nosso grande desafio que nós estamos vivendo no momento. Fora a enchente, né, que foi um caso à parte que todos devem ter acompanhado, mas que nós tivemos que desmontar um data center em 2 dias, levar para outro andar. E daí eu já agradeço aí o apoio de todos os colegas, né, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que nos apoiaram muito nesse momento. E foi um momento único, assim, que a gente nunca imaginou que aquelas questões que a gente coloca quando tem os riscos, né? Ah, risco de ataque hacker, daí tu coloca lá em cima. Risco de enchente. Vou colocar lá embaixo, né? Isso aí nunca vai acontecer. Né? Nunca chegou água aqui, né? Então, chegou. Então, realmente, é um desafio que nós estamos passando. Nós ainda não terminamos de passar esse desafio, porque nós temos um data center em colocation que nós vamos levar lá para o Paraná, nós vamos fazer um site backup em Santa Catarina. Então, nós estamos em todo um momento que nós estamos vivendo lá na 4ª região. Então, era isso. O exemplo a ser seguido do TRF, esse espírito de colaboração é essencial para a justiça. Então, parabéns aí pelo trabalho que vem sendo seguido. E corajosos, realmente, recepcionar tantos tribunais, né, com uma equipe que essa magnitude de projeto não está totalmente ainda, talvez, estabelecida, e vocês estão seguindo firme, forte e apoiando, e o projeto vem ganhando espaço em todos os tribunais. Meu amigo Laureano, como está lá no TRF5? Cumprimentar aqui a organização, né, agradecer ao TRF6, ao EGX, né, pelo convite e pela oportunidade de poder aqui trocar algumas informações com vocês, cumprimentar os nossos colegas aqui presentes no painel, né, dizer que o TRF5 se identifica com muito das falas que já foram trazidas aqui, né, não são desafios muito diferentes dos que estão. A colaboração no TRF5, né, com as áreas negociais, isso está na origem, né, até pelo tamanho do TRF5, desde a criação dos TRFs, o TRF5 já tinha um corpo pequeno, né, eu sei que todos têm carência de pessoal, o TRF5 era pequeno já desde o início, e precisou lançar a mão, desde sua criação, do uso da tecnologia, né, para fazer frente não só ao acervo, né, às ações novas, né, que já eram desafiadoras naquela época, como também ao corpo técnico reduzido. Então, a tecnologia sempre foi aliada e a parceria com a área negocial também. A judiciária e a TI no TRF5, né, andam juntas desde os primórdios, né, desde as primeiras soluções de processo eletrônico, até antes, no processo físico também. Então, não era exatamente uma novidade, né, só estreitamos mais essa parceria e ela até alcançou níveis mais altos, né, com o envolvimento da tecnologia na atividade fim cada vez maior, né, o processo deixou de ser acompanhado e passou a ser concretizado digitalmente, né, passou a residir na TI, literalmente, né, e os processos de trabalho, né, dos gabinetes e do próprio trâmite em si, né, dependiam muito da TI, né, então isso cresceu de importância e a TI passou a ser uma parceira estratégica. Né, então, no nosso painel está aí o papel do líder, né, também nessa linha, então a gente enxerga dessa forma também. Né, então, aquela nossa... A TI nunca pôde trabalhar sozinha, sempre teve que trabalhar junto com a área negocial,
mas o estreitamento, né, e a importância estratégica, né, do sistema processual na Justiça Federal, né, eletrônico, digital há já anos, né, há mais de uma década, né, que nós trabalhamos com processo eletrônico, né, digital, totalmente digital, né, pôs a TI no novo patamar, né, num patamar bem mais estratégico e responsável por essa condução junto à auto-administração do que é possível, né, de oferecer com a tecnologia para ganhar produtividade. Então, hoje estamos num cenário de IA, né, mas os desafios, como bem lembrou o colega do TF6 aqui, o Daniel, né, também é conciliar com a pauta tradicional, digamos assim, porque antes do ótimo tem que oferecer o bom, né, tem que fazer funcionar o dia a dia. Né, então, é desafiador essa pauta de inovação com o que existe. Na quinta região, por exemplo, tínhamos, né, mais de um sistema processual e precisamos desativar, mesmo que havia de processos remanescentes, para poder concentrar investimentos e recursos, né, no sistema que seria mais promissor. E aí bem lembrou o Melro, né, nesse espírito de colaboração, o PJE que ganhou o cenário nacional, né, desde há muito tempo, foi produzido lá na quinta região, né, nesse espírito de cooperação, né, entre a área negocial e a área técnica e o próprio CNJ, né, que identificou o potencial de levar isso para o resto do país. Então, desde então que produzimos soluções com o intuito de aproveitá-las, de oferecê-las, né, a outros tribunais. Hoje pela manhã tivemos um painel aí feliz do Dr. Bruno, né, Justiça Federal da Paraíba, outra solução interessante, né, o PJE2 Mobile, que é uma solução em cima da plataforma do PJE Nacional, né? Então, pensado para melhorar. Nós já tínhamos, como ele bem lembrou na exposição dele, um mobile que funcionava com o nosso PJE, que a gente chama um X, na verdade a gente chama o PJE original, tá, gente? Mas isso é só lá na região. O nacional ganhou lugar depois, né? Mas nós já estamos mudando para o nacional, mas não deixa de ser o original, né? Mas o PJE Mobile, que o Dr. Bruno mencionou na palestra de hoje, já em cima da plataforma nacional, ou seja, já com esse intuito realmente de levar aos tribunais, né? Foi pensado desde o início, né, com essa concepção de não produzir apenas localmente. E aí o Melro e os colegas trouxeram também um aspecto muito importante, que são as pessoas, né? Valorização e retenção. Não é diferente na quinta região, nós enfrentamos esse problema. Não estamos em Brasília, né, com a concorrência de Brasília, mas hoje as pessoas viajam, viu? As pessoas com facilidade se deslocam de estado, viu, Melro? E nós enfrentamos essa dificuldade também, não só localmente, para iniciativa privada, até internacional, né? Até empresas de fora, muito comumente desde a pandemia, né? Como também de outros estados e públicas, né, que está mais atrativa a carreira, né? Então, a preocupação com pessoas não só em retê-las, mas em também ofertar uma qualidade de trabalho melhor. Então, nesse aspecto aí, as ferramentas para os usuários, mas também uma preocupação em administrar o estresse tão comum na área de TI. Né? A gente está sempre correndo atrás da próxima tecnologia, né? Então, a pauta de IA cria uma pressão muito grande sobre o profissional hoje, todos nós, né, de TI em especial. E essa confluência também entre papéis, né, como a tecnologia está muito acessível, né, então nós temos também aí a colaboração das áreas fins, né, literalmente colegas, magistrados e servidores, né, que estão trazendo soluções para a TI. Né, foi colocado aí o exemplo hoje aí da Bahia, né, Justiça Federal da Bahia pela manhã, um exemplo bem interessante, comentava com alguns colegas, né, que não é papel da TI podar as áreas, muito contrário, né, a fala de que a TI está abarrotada de demandas e, peraí, vou fazer sozinha, ela é só parcialmente compreensível, né, eu penso que, aí eu divido com os colegas, é melhor para a TI, né, ter conhecimento do que está sendo produzido ou do que vai ser produzido, para que ela passe diretrizes, né, mesmo que seja desenvolvida pela ponta. E aí aquela solução, não é, vai crescer dentro de padrões, não é, e ser sustentável, que é o mais importante para a gente, né, que todo mundo colabore, mas que seja sustentável no futuro essa solução. Eu não vou me estender para dar espaço para os colegas aqui, mas na primeira fala seria nessa linha do desafio de conciliar a agência de inovação com o que nós temos. Né? Muito obrigado. Meu amigo TRF6, um anfitrião. Bom, os novos projetos que a gente tem, né, o principal projeto que todo mundo cobra e que a gente está em espaço bem do início, que é para poder atender a IA lá dentro do TRF6, tem alguns princípios que a gente está seguindo,
provavelmente deve ser alguma coisa integrada com o EPROC para facilitar o dia a dia. Também tem o envolvimento da área de negócio, especialmente do pessoal do Laboratório de Inovação. O Dr. Pedro Felipe, que fez uma palestra aqui hoje, é um grande entusiasta, participa muito disso. E a gente está desenvolvendo com uma parceria com outras empresas para a gente poder conseguir produzir esse tipo de coisa. Então, assim, é um bom projeto, mas que está muito no início. E aí, sem o envolvimento da área de negócio, como foi dito aqui, é muito complicado, porque a gente precisa garantir que um sistema que seja desenvolvido atenda às necessidades do final lá da área judiciária, e por isso esse envolvimento especialmente com o Laboratório de Inovação, para poder ajudar a desenvolver nesse sentido. A gente tem pouco mais de um ano que a gente entregou uma coisa que é trivial em qualquer tribunal, tem pouco mais de um ano que a gente entregou o nosso sistema de jurisprudência, até um bom ano atrás a gente não tinha. Agora a gente está tentando terminar um sistema de estatística que é para poder atender as estatísticas do tribunal, porque como todo mundo, a gente tem vários legados, né? A gente recebeu o PJE do TRF1, mas a gente ainda tinha um sistema legado dos processos físicos que ainda estão arquivados. A gente tem, aí entrou o EPROC, então, para ajustar todos esses ambientes, para construir uma plataforma de dados, que vai depois também ajudar na criação de um sistema de IA mais adequado, porque eu vou ter uma base de dados mais controlada e mais preparada. Então, é um projeto que está terminando agora, a gente espera mais um mês, 2, terminar isso. Esse projeto também, com a participação muito grande da área de negócio, porque também para entender o dado, para entender o resultado, para entender as questões, a área de negócio tem que estar envolvida. E aí, assim, a falta do desenvolvimento desse sistema provoca um outro problema com a gente. Hoje eu vi o Thiago Vieira falando sobre as integrações que eles esperam que a gente faça, que a gente precisa de coletar. O TRF6, por exemplo, não conseguiu nem fazer todas as integrações com o CNJ. Recentemente a gente fez, essa semana, 2 semanas atrás, a integração com o SSO, então assim, muito recentemente. Então a gente tem inúmeros desafios que ainda estão em andamento e que a gente precisa da área de negócio também para poder acertar esses detalhes. Entendeu? Bom, está claro que o desafio de todos é conseguir manter o avião no ar enquanto a gente precisa inovar. E é importante também, ficou acho bem claro aqui, que a área de negócio está próxima da TI, é o diferencial de projetos e tribunais que vêm conseguindo implantar projetos de sucesso. Mas ainda assim há a pressão da própria sociedade por um serviço público mais ágil, para a justiça mais ágil, há uma pressão por parte da administração, porque hoje a tecnologia, tudo ficou muito fácil. Cada dia você vê uma notícia, você entra nas redes sociais, e aquelas velhas histórias, né? O PowerPoint morreu, tudo morreu, todo dia tem alguma tecnologia morrendo e uma IA nova nascendo, como se fosse a coisa que realmente iria mudar o jogo. Isso naturalmente traz para dentro das instituições essa ideia, às vezes, de simplicidade. E você olha num contexto doméstico, dentro de casa, você compra um notebook pensando numa especificação, um software, não precisa se preocupar com uma série de questões que as instituições e o papel, eu acho, do líder de TI precisa trazer à tona. E essas discussões, às vezes, elas podem... não são discussões fáceis. Ter que sensibilizar a instituição que há necessidade de uma série de mecanismos, que a TI não é, de fato, o freio de mão, mas é o que vai permitir que o carro não saia da estrada. E aí eu queria trazer para o nosso amigo Mel, como que você, com toda a sua experiência, lida com isso. Muito bem, eu estou olhando aqui o tempo, então vou ter que ser bem breve. Eu acho que o Laureano abordou um aspecto extremamente importante, e quando ele estava falando ali, Laureano, eu lembrei que lá no TRF da primeira região, nós temos 2 comitês de priorização. Nós temos um comitê que atua na priorização dos projetos da área fim, vamos dizer assim, que é o PJE, no caso,
e tem funcionado muito bem, porque a gente recebe demandas do PJ diariamente, e hoje nós temos um comitê que cataloga essas demandas todas, e toda quarta-feira à tarde eles se reúnem e prioriza. E isso está público. Então, de certo modo, o usuário tem uma expectativa de que aquela demanda dele será atendida em algum tempo. Obviamente, existem demandas que o TRF não resolve. Né? Como a gente está dentro da governança do PJE, que é estabelecida pelo CNJ, muitas coisas são encaminhadas para o CNJ, para apreciação. A gente tem todo um fluxo de trabalho e tudo mais. E com relação aos sistemas que a gente chama da área meio, e nós temos mais de 120 sistemas da área meio, a gente hoje tem um comitê de priorização também para esses sistemas, em que ali a gente tem tudo catalogado, e aí os gestores participam de uma reunião, que é uma reunião mensal, e aí eles têm visibilidade sobre o andamento da demanda, né? da sua demanda. Obviamente, a gente tem aquelas demandas intempestivas que surgem a qualquer tempo, e aí eu já passei pelo CJF, então eu posso falar também pelo CJF. Existem demandas que o CJF encaminha não só para o tribunal, mas para as sessões judiciárias todas, que a gente tem que prestar informações para ontem. Né? As demandas do CNJ, e eu posso falar pelo CNJ porque também já passei por lá, chegam demandas às vezes que você tem que prestar informação muito rapidamente. E o fato de você ter esses comitês de priorização, eles meio que criam uma camada de proteção à área de TI. Né? Não é a TI, como você bem colocou, não é a TI sempre dizendo não, 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 porque tem um aspecto que a gente não abordou aqui, mas vai ser abordado muito, talvez, nos outros painéis, que é a questão da segurança da informação. Né? É o que você falou, vamos tomar cuidado para que o carro não saia da estrada. E nós todos, eu acho que se a gente fizer uma pergunta para todos os gestores de TI aqui, qual que é a maior preocupação de todos os gestores de TI aqui? É segurança da informação. É a gente prover esses serviços com qualidade, celeridade, né? Abraçar essas causas de inovação, mas fazer com que a justiça não pode parar. Não existe mais processo físico, não existe mais papel. Como é que... Né? Bom, vou parar aqui, senão... Pelo que foi falado, eu lembrei de um conceito antigo, no último evento do Enachi que eu participei, que é a TI bimodal. Um conceito antigo, mas que eu acho que se enquadra bem no contexto, né, que é manter funcionando o que a gente já tem e, ao mesmo tempo, prover soluções inovadoras. Eu acho que esse equilíbrio que é importante. E nessa linha, cada tribunal tem uma realidade. Então, não adianta, às vezes, e isso tem que ser muito bem negociado. Acho que os comitês têm um papel fundamental para isso, de adequação do grau de inovação, do grau de avanço, capacidade, até na própria questão da tecnologia, com a realidade de cada tribunal. Então, pelo que tudo foi falado, eu sintetizaria nesses dois conceitos aí, a importância dessa TI bimodal que sustenta o que já tem e inova dentro da sua capacidade, dentro da sua realidade. Basicamente seria isso. No TRF3 funciona exatamente como você falou no TRF1, mas a nossa priorização é feita pela Comissão de Informática e agora vai ter um comitê de inteligência artificial também. Aí falando só sobre a inteligência artificial, para a gente essa separação é um pouco mais fácil, porque tem uma divisão de inteligência artificial, estou falando só desse pequeno pedaço, né, da TI, que é um pedaço minúsculo, e aí esse pedaço ele está voando em inovação. Né? A gente está com o foco todo em inovação agora, que é essa onda de LLM. Bom, lá na quarta região também, assim, o que a gente vê? Né? Então, que nós temos muitas iniciativas, as pessoas trazendo ideias, mas a gente tem que, de certa forma, organizá-las, né? e qualificá-las e até mesmo ver quais vão gerar mais valor, né, de fato, à instituição. E eu acho que é mais ou menos isso que o tribunal tem trabalhado e tem dado certo. Eu acho que as administrações, quando mudam, elas acabam elegendo um projeto grande. Lá no TRF4, a gente tem assim, por base, eleger um projeto grande, que seria o projeto daquela instituição. Então, a gente tem na última reunião, então, no início da gestão, a gente já apresenta um modelo, e aquele projeto é um projeto que sempre é desafiador. Então, a gente olha para o projeto e diz, olha, não sei nem por onde a gente vai começar isso, mas a gente vai ter que fazer. Mas são coisas que
mexem muito com a nossa realidade. Então, vamos dar um exemplo. Nós que somos da Justiça Federal, é fácil aqui, nós falarmos nos processos previdenciários. É o nosso grande volume. Então, se a gente nós tratarmos processo previdenciário igual a um processo civil, sem nenhuma diferenciação, eu acredito que a gente está caindo num erro, numa pegadinha, que a gente não vai conseguir tratar todo o nosso acervo. Então, nós temos esse olhar crítico lá na 4ª Região, em olhar assim, onde estão os nossos gargalos e como nós poderemos atuar neles. Então, a gente já vem fazendo alguns trabalhos bem focados em resolver esses problemas. Na próxima gestão, possivelmente, a gente vai pegar uma outra competência também, com foco para resolver um grande problema, tá? Porque nós acreditamos que, com essas entregas, a gente consegue fazer, justamente resolver o problema de volume processual, de atendimento, enfim. Então, esse olhar crítico acho que a gente tem que ter, porque senão ficam muitas ideias pequenas chegando de tudo que é lado e que às vezes não geram aquele valor esperado, né? Então, a gente fica trabalhando, mas não vê resultado. Então, acho muito importante a instituição também ter esse olhar crítico, né? Então, acho que a gente trabalhando nesse ponto. Acho que era isso. Rapidinho aí. Na 5ª Região, né, algo que tem funcionado bastante, da última gestão para a atual, então, ganhou muita força, né, a Comissão de Informática, né, constituída por 3 desembargadores, né, Dr. Rubens Canuto, Dr. Rodrigo Tenório, Dr. Leonardo Coutinho, né, e ainda agora, né, também na linha do PJE, com o juiz auxiliar, né, Dr. Arthur Napoleão também. Então, esses 4 magistrados, né, eles nos ajudam muito, dividem entre si os segmentos, e aí tem o desembargador que cuida do PJE, né, e aí as demandas, né, do judicial já chegam filtradas, né, já vão passar por uma priorização, né, então quando chegar para a TI já chega a coisa mais organizada, né, e a própria prestação de contas também fica melhor, né, fica mais centralizada, né, em vez de lidar individualmente com cada magistrado. Claro, a gente recebe, né, mas canaliza para o canal correto, né? E aí também, sendo bem rápido, aí a questão da segurança, que é uma preocupação, não só em relação àqueles aspectos aí, digamos, de invasão, mas também em relação ao próprio uso dos recursos disponíveis, né? Aí é uma provocação para a própria palestra que for tratar, mas os robôs, né? Os robôs são uma dor de cabeça para todo mundo, eu imagino, porque eles começam devagar e, em certo ponto, né, começam a puxar para si todos os recursos disponíveis. Então, até que ponto ele está sendo, digamos assim, benéfico, né? Até que ponto eu posso aceitá-lo, até que ponto eu devo travá-los, né? Então, essa é uma discussão bem atual, né, de dar transparência, fornecer dados para a sociedade, mas não impedir que seja, digamos assim, compartilhado, né, para não monopolizar os recursos, né, da justiça, né? Então, passando para o colega, para não tomar mais o tempo. Bom, eu vou, na verdade, o nosso tempo está esgotado, eu vou agradecer a participação de todos e dizer que, na verdade, foi proveitoso, várias experiências a gente viveu aqui desses dias, deve viver até amanhã, mais algumas. Então, sim, agradecer a iniciativa do JX e em colocar isso aqui em Minas Gerais, até para todo mundo conhecer mais de perto. Eu achei interessante isso, né? Todo mundo conheceu mais de perto o TRF6 e descobriu a grande dificuldade que a gente tem para levar as coisas e seguir. Então, sim, agradecer a todo mundo e aproveito o resto do evento. Bom, ficou claro. Agradecer a participação de todos, meus amigos. Ficou claro, fico feliz de ver que o grau de maturidade, do envolvimento das áreas negociais, na maioria dos TRFs, isso é importante. A TI não pode viver em silos. Quando eu falo em silos, a própria TI, pelo que está muito claro, não se enxerga assim. É importante também a área de negócio também enxergar a TI como aliada, porque só, de fato, juntos que a gente vai conseguir construir soluções que façam a diferença e que entreguem o resultado que a sociedade tanto almeja. Então, eu gostaria de convidá-los para poder tirar uma foto. Amanhã nós temos uma corrida JX, já enviamos as informações no grupo. Então, mais um desafio para vocês, tá? Tá posto. Espero todos amanhã, lá cedinho. Vamos tirar uma foto e agradecer a todos vocês aí pela...